Na sequência, outro grupo de deputados. Deputada Jandira Fegali. Presidente Luizinho, quero cumprimentar toda a comissão através do senhor e da nossa relatora Carmen Zanotto. Cumprimento todas e todos os convidados. Margarete, que é a única mulher aí convidada, e todos os convidados, pesquisadores e colegas profissionais da saúde. Eu estou assim, muito feliz por essa iniciativa, deputado Luizinho, porque acho que ela traz para nós a importância desse debate. Eu estou não só considerando fundamental a iniciativa e o debate, mas, ao mesmo tempo, assim, me emociona muito, né? Porque, por muito tempo, a Casa e muitos de nós levantamos para a sociedade, para o parlamento, para a política brasileira, a importância da pesquisa, a importância das nossas inteligências, a importância de apostar na ciência, na inovação tecnológica, a importância do complexo econômico industrial em saúde, a importância do financiamento desse setor, mas não tivemos muito eco, né, porque nós vimos o estrangulamento financeiro, orçamentário desse setor, e, como disse a doutora Margarete, muitas inteligências foram perdidas para outros países no mundo. E eu faço questão de começar por aí, porque acho que, nesse momento, relevar esta pauta, relevar a importância da pesquisa e da ciência no Brasil é importante, mas nós precisamos pensar nisso no pós-pandemia também. Nós vamos precisar enfrentar agora, mas nós precisamos sair com uma nova agenda após essa crise. Não podemos voltar a uma situação de asfixia e de estrangulamento da produção científica e da valorização da universidade pública, da valorização da ciência, das instituições, das inteligências brasileiras, né? Eu, inclusive, começo por aí. Acho que a minha primeira pergunta, nesse momento, eu quero deixar isso aos pesquisadores, é falar do financiamento, né? Como está o financiamento dessas pesquisas? Eu ouvi falar que o setor privado entra de alguma maneira, ouvi falar de que a USP colocou algum recurso, ouvi falar de que o Ministério de Ciência e Tecnologia colocou algum recurso, mas talvez fosse importante falar da demanda, da necessidade que esse segmento no Brasil precisa, porque o parlamento brasileiro precisa ouvir, e talvez precise entrar e interferir neste momento na necessidade de financiamento da pesquisa e do que vai acontecendo neste momento para a pandemia. Então, eu acho que é uma questão importante a ser colocada nessa audiência pública, né? Qual é a necessidade de financiamento, de reforço orçamentário, para que esta comissão leve esse problema não só à Câmara, mas também ao governo brasileiro, sob recursos para a continuidade, para novas pesquisas necessárias ao enfrentamento da pandemia nesse momento. Então, essa é a primeira questão que eu coloco. Segundo, pela forma didática como vocês apresentam a questão, são as várias etapas, né? Primeiro, evitar o contágio; segundo, evitar o adoecimento; terceiro, evitar o agravamento da doença; terceiro, evitar a morte, ou seja, enfrentando os distúrbios. Nós temos até agora, na verdade, um consenso, como evitar o contágio. A partir daí, tudo ainda é estudo, né? Tudo ainda é uma análise da vida concreta, do que os profissionais enfrentam, dos estudos que vocês dedicado e comprometidamente fazem e que nos emocionam com a dedicação com que vocês se jogam nesse processo, por ofício, por ética e por compromisso, né? Então, a pergunta que se coloca, e eu acho que a decisão que o mundo político e as autoridades sanitárias têm que tomar, não é por uma análise política dos números. As decisões que nós temos que tomar têm que ser baseadas na ciência, né? Não é na conveniência desse ou daquele número econômico, desse ou daquele estado que teve uma economia comprometida, até porque esta clivagem entre saúde, vida e economia, ela não pode ser feita. Até porque o Congresso Nacional tem dado todos os instrumentos ao governo brasileiro para garantir a renda mínima, para garantir empregos e para garantir
a proteção às empresas, né? Nesse momento, essa clivagem não pode e não deve ser feita. Nós temos que trabalhar nas duas pontas. Então, eu acho, e aí eu pergunto, nesse caso, quer dizer, o governo brasileiro deveria estar ouvindo vocês o tempo inteiro, se não está, deveria ouvir. É a ciência que deve informar as autoridades públicas como agir nesse momento. Então, nesta fase de evitar o contágio, olhando inclusive para as áreas densas da sociedade, pela desigualdade social, olhando para as periferias, para as favelas, pela realidade urbana que nós vivemos, né? Qual é a indicação que deve ser dada às autoridades políticas do país neste momento? Quais são as indicações que devem ser dadas quando nós temos uma dubiedade? E aí eu concordo que nós temos que despolitizar o vírus. Despolitizar o vírus. Qual é a indicação científica que deve ser dada hoje às autoridades brasileiras sobre esta fase que nós já conhecemos, evitar o contágio, né? Qual é a indicação científica que nós devemos dar quando nós vemos que algumas autoridades já começam a indicar essa flexibilização do distanciamento físico ou do isolamento, como está colocado? Essa é a segunda questão. Terceira questão, sobre essas indicações que vocês colocam, sobre a liberdade de pesquisar. Eu estou muito preocupada porque eu vi os ataques que sofreram os pesquisadores do Amazonas, né, quando apresentaram os estudos sobre a cloroquina e hidroxicloroquina, sofreram muitos ataques, inclusive ameaças de morte e a vida. Eu queria que fosse colocado aqui, até para que a gente possa tomar medidas e providências, se mais algum pesquisador brasileiro que vocês conheçam estão sofrendo esse tipo de limitação e de dificuldade, né? Quanto aos pesquisadores do Amazonas vinculados à Fiocruz, nós já começamos a tomar providências, pelo menos a nossa bancada está fazendo isso, mas se está havendo algum limite nesse sentido, porque a liberdade de pesquisar, de apresentar os estudos, não pode ser cerceada neste momento. Se vocês estão sentindo alguma dificuldade nesse sentido, eu acho que isso precisa ser explicitado para que a gente possa, esta comissão principalmente, possa tomar iniciativas nesse sentido. E, por último, eu gostaria de deixar aqui uma pergunta sobre este financiamento, quer dizer, não só o que precisa de financiamento público, que eu já perguntei, mas a doutora Margarete colocou essa questão sobre a participação do setor privado nesse momento da pandemia. Existem iniciativas já colocadas aí no Congresso, e é importante colocar para essa comissão, sobre a possibilidade de nós definirmos já a requisição de leitos privados também no atendimento aos pacientes, né? Olhando, inclusive, para a desigualdade e ao colapso do sistema de saúde. Então, essa é uma questão que eu também coloco neste momento, não só que necessidade de financiamento, mas também a requisição da incorporação de leitos privados, né, da requisição de leitos privados no atendimento aos pacientes, no sentido de desafogar, né, o colapso possível do sistema de saúde nessa questão. E última pergunta mesmo é sobre o complexo econômico e industrial da saúde. Se vocês enxergam, neste momento, capacidade produtiva brasileira para atendimento dos insumos em saúde sobre os quais nós temos demonstrado tanta dependência de importação. Sobre que insumos nós já temos capacidade de produção hoje no Brasil, que vocês, que são do mundo da ciência e da produção, enxergam que nós podemos requisitar da indústria brasileira sem que tenhamos tanta dependência do mercado externo. É isso, presidente, com a maior objetividade possível para não ocupar tanto tempo do debate da comissão. Obrigado. Deputada Jandira, muito obrigado. Eu vou passar aqui na sequência para o deputado Pedro Westphalen dizer, e até foi um pedido do deputado Alexandre Padilha, não constava aqui nos nossos itens, e nos acompanha desde o início da reunião